Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui está falando o professor André Lima e estou de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós começamos com a parte de isomeria. Nós vimos a isomeria plana, aquela que você precisa ter pelo menos duas estruturas para poder comparar e encontrar a diferença entre elas, tá? Os casos da isomeria plana podem ser isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria, função ou tautomeria. Aí, nas últimas aulas, já começamos a isomeria espacial. Na isomeria espacial, você vai receber uma única estrutura. A partir dessa estrutura, vai determinar as cadeias isômeras, os isômeros em si, tá certo? E hoje vamos falar sobre isomeria ótica, beleza? Bora lá, bora começar? Bem, olha só. Em 1956, a talidomida, que foi um medicamento, foi introduzida no mercado de remédios para eliminar enjoos comuns na gravidez. Porém, quando começou-se a usar esse medicamento, começou a perceber que o surgimento de vários casos de criança nascendo com má formação. Às vezes a criança nascia sem um braço, sem a perna, então no próprio corpo mesmo, né? Principalmente os membros inferiores e superiores que estavam sofrendo desse processo. Igual quando ocorreu no Brasil há pouco tempo atrás, que várias crianças começaram a nascer com microcefalia, lá também foi se investigar por que tantos casos de crianças nascendo com má formação. Quando foram procurar, viram que em comum é que as mães, enquanto grávidas, estavam tomando esse medicamento chamado talidomida, tá bom? Aí, quando foram estudar o medicamento, aí viram que era ele que estava provocando. Então, viu-se que na estrutura desse medicamento tem um carbono assimétrico, vocês já vão entender qual é esse conceito aí, tá? E por causa desse carbono, esse composto tem uma isomeria ótica. Essa isomeria ótica, os isômeros vão ter efeitos fisiológicos diferentes. Um deles tinha o efeito calmante, como esperado, tá? E o outro era o teratogênico, que estava provocando essas malformações. Então foi a partir daí, desse caso, que a indústria de medicamentos, a indústria farmacêutica de uma forma geral, incluindo até mesmo a produção de vacinas, começou a ser muito mais rigoroso ao lançar um produto no mercado. Então são necessários agora vários testes, é necessário agora um tempo de teste muito longo para ver se vai ter algum efeito colateral, né? E se ele é perigoso, se ele é reversível, enfim. Então é por isso que agora não é mais só fabricar e lançar, tá? Então um parâmetro em relação à segurança ao lançar medicamento foi feito a partir desse caso que essas crianças começaram a nascer sem os membros, tá? Então aí nesse caso aí, pessoal, esse medicamento estava tendo esse efeito justamente por causa da isomeria ótica. Então é um assunto que acabou mudando totalmente a ciência, né, de uma forma geral, tudo bem? Então vamos lá, bora ver o que é esses casos de isomeria ótica aí. Vamos lá. A luz branca, que é essa luz que a gente recebe do sol, essa luz que está no nosso dia a dia, ela é uma luz polocromática, tá? E ela vibra em vários sentidos. Ela vibra no sentido vertical, horizontal, inclinado, tá certo? Então, a luz branca, ela é formada por todas as cores. A gente consegue ver isso até mesmo no arco-íris. Quando essa luz ela é decomposta, ela se decompõe em várias cores, tá certo? E ela vibra em vários sentidos. Aí, fizeram o quê? Pegaram essa luz, passaram através de um prisma. E esse prisma de Nicol, ele tem essa propriedade de polarizar a luz, tá? O que é polarizar? Deixar ela vibrando em apenas um único sentido. Então, a isomeria ótica, tá? Ela vai ser percebida quando a amostra, quando o composto consegue desviar a luz polarizada, tá bom? Então, aqui só mesmo para efeito de comparação, por exemplo, aqui você tem, nesse ponto inicial, a luz branca, a luz do sol, essa luz comum, passou por um prisma comum, ela decompôs a luz em várias cores, por isso que ele fala que é uma policromática, são várias cores, tá certo?
Aqui está a luz e aqui está o sentido de vibração. Vibra na vertical, vibra na horizontal em vários sentidos, tá? Olha. Aí, quando passou aqui pelo prisma, ela veio monocromática, apenas uma única cor, e vibrando apenas um único sentido. Essa aqui é a luz polarizada. É essa aqui que vamos utilizar para o teste, tá bom? Nos laboratórios, temos o polarímetro. O polarímetro é esse aparelho, tá? Ele não é muito grande, tá? Ele é equipamento de bancada mesmo, é pequeno. Então, a gente vai ter aqui no início uma fonte de luz, tá certo? Então, é bem que a fonte de luz. Essa luz vai entrar e quando passar pelo polarizador, ela vai sair vibrando apenas um único sentido. Ela vai estar polarizada, tá? Então, essa luz polarizada, ela vai seguir por esse tubo, vai passar pela amostra, tá? E se por acaso, aqui no final, essa luz sofrer um desvio, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, na verdade a palavra correta é rotação. Se essa luz polarizada sofrer uma rotação no sentido horário ou anti-horário, aí quer dizer que a amostra que foi analisada, ela tem atividade ótica, tá? Se não sofrer nenhum desvio, se ela chegar aqui no mesmo ângulo que ela entrou, então quer dizer que a atividade ela não tem, a amostra não tem atividade ótica, tudo bem? Bora ver aqui. Aqui temos como exemplo essas duas substâncias, tá? Uma coisa que é importante, uma é a imagem especular da outra, tá? A gente falou nisso naqueles conceitos na aula passada, tá bom? Então ele pegou uma das amostras, aqui vem a luz branca, a luz que ela está vibrando em vários sentidos, passou através de um prisma e viu que ela está vibrando apenas em um único sentido agora. E quando passa por dentro da amostra, ela sofreu um desvio. Tá? Então quer dizer que essa amostra, essa substância, ela tem atividade ótica. Tá? Ela vai ter. Então, o parâmetro físico que a gente tem para poder observar é isso. Se a substância consegue desviar a luz polarizada, se ela consegue rotacionar o plano da luz polarizada, é porque ela tem atividade ótica. Se ela não desvia, ela não tem. E o que vai fazer um carbono, uma substância fazer isso? A molécula tem que ser assimétrica. Então, olha só. A atividade ótica que a gente está falando aqui é a rotação da luz. A luz polarizada, que está vibrando em um sentido, se ela for rotacionada no sentido horário, a gente vai dizer que ela foi desviada, rotação para a direita. Tá bom? A gente vai dizer que aquela amostra que fez essa rotação para a direita, ela vai receber o nome de destrógeno. É só lembrar destro, é quem escreve como direita, né? Uma pessoa destra escreve com a direita. Então, destrógeno, giro para a direita. E quem rotaciona, a amostra que rotaciona para a esquerda é chamado de levógeno. Do latim levus, significa esquerda, tudo bem? Então, a partir do isômero, a gente vai procurar uma cadeia assimétrica. A cadeia assimétrica, aquela que tem carbono assimétrico, consegue desviar, consegue rotacionar a luz polarizada. Se a rotação for para a direita, destrógeno. Se a rotação for para a esquerda, levógeno. É assim que vamos fazer, tá bom? Então, a gente vai receber uma única amostra, vai procurar um carbono simétrico e, a partir daí, determinar quem é destrógeno e quem é levógeno. Noções de simetria. A gente está falando sobre assimétrico, simétrico, né? Então vamos lá. Por exemplo, quando eu tenho aqui imagem especular, aí vamos ter que lembrar da aula passada que quando há uma relação de objeto e imagem, eles são enantiômeros. Então eu tenho aqui uma cadeira, tá? Imagina ela em frente ao espelho, tá? Então vai ter uma relação de objeto e imagem, então são dois enantiômeros. Se eu sobrepor esses dois aí, objeto e imagem, eles vão se encaixar perfeitamente um sobre o outro, tá? Então eu posso dizer que esse objeto é um objeto simétrico. Um lado é igual ao outro ao ponto da superposição ser possível. Agora, por exemplo, se nós usarmos uma cadeira universitária, dessas cadeiras que tem assim na escola, tá? Imaginar aqui a imagem dela no espelho, tá? Aqui tem a relação, eles são enantiômeros, porque é objeto e imagem, porém, quando tento superpor, colocar um sobre o outro, eles não se encaixam.
esses dois objetos não são superponíveis. Então, aqui vamos ter um objeto simétrico. E é isso que a gente vai ter que procurar. A gente vai ter que procurar a assimetria. É isso que vai importar para a gente, tá? Se tiver assimetria, vai ter atividade ótica. Nós vamos chamar o carbono assimétrico também de carbono quiral. Tá? O que é essa quiralidade? Quiral significa mão. Mão. Aí, quando eu pego e imagino, por exemplo, a imagem da mão direita no espelho, eu vou enxergar a mão esquerda, tá? E quando tento superpor a mão direita sobre a mão esquerda, ela não é superponível, tá? Ela não é superponível, não vai sobrepor uma a outra, não vai se encaixar direitinho. Então a mão, ela é assimétrica. Ah, professor, mas se eu girar a mão eu consigo. Só que aí você está analisando como se fosse uma substância, uma estrutura plana, tá? E também você vai estar para lados diferentes de palma e costa versus da mão, por exemplo, tá? Então, no caso, a gente vai considerar a mão a não ser superponível, não sobreponível, né? Um não vai superpor o outro, tá bom? Então, lá, o objeto que não se sobrepõe à sua imagem é chamado quiral. Do grego, kiron, significa mão. Não é não, é mão, mão, tá? Bora ver aqui, exemplo de uma cadeia carbônica. 2-cloropropano. O que é prop? Prop é uma cadeia que tem 3 carbonos. O que é an? Quer dizer que só tem apenas ligações simples. Cloro é o Cl, onde ele está? No segundo carbono. O resto completo com hidrogênio, tá? Então, aqui é essa cadeia. Então, bora pegar ele aqui, bora fazer a estrutura dele. Veja que em torno desse carbono central, o que a gente vai ter? Para cima, temos o hidrogênio. Para o lado direito, eu tenho o CH3, que é metil. Para baixo, eu tenho um Cl, que é o cloro. E para o lado esquerdo, eu tenho um CH3, que é metil. Tanto que eles foram colocados com cores. Então, eu vou ter a cor verde, cor azul e cor rosa. Do lado direito e do lado esquerdo são iguais. É o mesmo grupo, tá? Com a mesma cor, tá? Eu fazendo a estrutura dele, vai ficar assim, olha. A esfera amarela é o carbono central, carbono de referência. Para cima, hidrogênio, para baixo, o metil de cinza, na verdade, e para frente, o cloro. Geometria tetraédrica, já que esse carbono tem 4 ligantes diferentes, 4 ligações simples, tá bom? Aí eu vou imaginar a imagem dele no espelho, tá? Então esse aqui seria o reflexo dele no espelho. E quando eu tentar encaixar um sobre o outro, eles se encaixam perfeitamente, tá? Então se há esse encaixe, se eles são superponíveis, quer dizer então que essa molécula ela é simétrica, tá? Isso não me interessa. Nessa molécula há simetria, portanto, não há atividade ótica, tá? Se tem simetria, não me interessa. O que eu tenho que procurar é quando não há simetria. Por exemplo, 2-clorobutano. O que é but? É uma cadeia de 4 carbonos. O que é an? Ligações simples. No segundo carbono tem cloro. E para completar esse carbono, a gente vai colocar o hidrogênio. Agora, bora ver os grupos que tem em torno do carbono de referência. Nós vamos ter em cima um hidrogênio, para o lado direito etil, para baixo o cloro, para o lado esquerdo o metil. Então, veja que em torno desse carbono central eu tenho 4 grupos diferentes. Eu tenho o grupo verde, o grupo laranja, o grupo rosa e o grupo cinza. Então, como eu tenho 4 grupos diferentes entre si, eu posso afirmar que esse carbono central ele é um carbono assimétrico. Também pode se chamar de carbono quiral ou centro estereogênico, tá bom? Então, esse carbono ali assinalado com asterisco, ele é aquilo que eu estou procurando, o carbono assimétrico. Nessa molécula ela vai ter assimetria. Também pode se chamar de carbono quiral, tá bom? Então, lá fazendo a estrutura desse composto aí, ele ficaria assim. No centro, o amarelo, para cima o verde, que é o hidrogênio. Para o lado direito, o laranja, que é o etil. Para frente, o cloro. E para o lado esquerdo, o azul, o outro grupo metil. E bora imaginar o reflexo dele no espelho, a imagem dele no espelho. E quando tentar sobrepor um ao outro, vejo que não vão se encaixar. O amarelo encaixa com o amarelo, o verde encaixa com o verde, o rosa com o rosa. Mas o laranja não vai encaixar com o outro laranja, ele vai sobrepor o azul e vice-versa. Então, se o objeto e a imagem não são superponíveis, quer dizer que essa molécula ela é assimétrica.
E se há assimetria, portanto, vai ter sim a atividade ótica. Essa substância ela vai ser capaz de rotacionar a luz polarizada, tá? E é isso que a gente vai procurar, tudo bem? Então vamos lá. Isômeros ópticos. Isômeros ópticos são aqueles isômeros que têm atividade ótica. E o que é essa atividade? A atividade é aquela que consegue rotacionar a luz polarizada, é isso que é atividade, tá? Agora o efeito fisiológico é que vai ser diferente. Para ter isômeros óticos, o nosso carbono tem que ser assimétrico. Como é que eu reconheço carbono assimétrico? Aquele que tem 4 grupos diferentes entre si. Então, nesse carbono cinza, eu vou ter o grupo X, o grupo Y, grupo Z, grupo W. Então, ele é assimétrico, tá bom? É isso que me interessa. E a gente sempre vai colocar ele e o reflexo dele no espelho, tá bom? Aí vamos ter os dois isômeros diferentes. Um deles é o destrógeno, o outro é o levógeno. Enantiômeros. Enantiômeros é quando tem a relação de objeto e imagem, tá? Eu sempre vou imaginar um espelho aí, fazer a imagem dele. Então, essa relação de objeto e imagem serão os enantiômeros. Carbono simétrico é aquele carbono que tem 4 grupos diferentes, tá? Então, aí está representado alguns exemplos de carbono, que inclusive pode também apresentar carbono simétrico em uma cadeia fechada, numa cadeia cíclica. Agora, uma coisa muito importante aqui, por exemplo, para ser carbono assimétrico, o carbono tem que ter 4 ligantes diferentes entre si, tá? Então, sendo assim, não pode ter ligação dupla, não pode ter ligação tripla, tem que ser apenas ligações simples, 4 grupos diferentes entre si. No caso aqui, por exemplo, dessa cadeia fechada aqui do lado direito, se você olhar aqui em cima, você vai ter um grupo CH3, que é um grupo metil, tá? Deixa eu tentar diminuir aqui. Ó, aqui é um CH3. CH3 vai ter um H para um lado, um H para cima, H para outro. Ele é simétrico, não me interessa. Esse aqui tem ligação dupla, não me interessa. Esse aqui tem ligação dupla, não me interessa. Esse aqui é CH2, vai ter um H para um lado, H para o outro, não me interessa. Aqui também é CH2, aqui também é CH2, são simétricos. Esse aqui tem ligação dupla, esse tem ligação dupla e esse aqui é CH3, não vai ter. Agora, esse aqui sim precisa de atenção, tá? Ele vai ter 4 ligações simples, vai ter 2 aqui no anel, esse para baixo e mais o hidrogênio. Para tu ver se ele é assimétrico, vai ter que analisar todos os grupos no sentido anti-horário até chegar a ele. Depois, todos os grupos no sentido horário até chegar a ele, tá? E comparar se todos são diferentes. Se assim for, ele é assimétrico, portanto, nele vai ter atividade ótica. Diasterisômeros. O diasterisômeros é quando não há relação de objeto e imagem. Por exemplo, no primeiro composto aqui, você vai ter 2 bromos, tá? Que está aqui pelo lado direito, e nesse aqui está um bromo para o lado esquerdo com outro bromo para o lado direito. Então, comparando aqui, um não é a imagem do outro no espelho, tá? Então, aqui não há essa relação de objeto e imagem. O mesmo ocorre para cá, para esse exemplo, olha, tá? Um não é a imagem do outro. Então, quando não há essa relação de objeto e imagem, a gente vai dizer que é diasterisômeros. Mistura racêmica. Então, vamos lá. Eu vou ter um composto que tem um carbono simétrico, então ele vai ter atividade ótica. O que é essa atividade ótica? É que ele consegue rotacionar a luz polarizada. Um isômero rotaciona para a direita, o outro isômero vai rotacionar no mesmo ângulo, só que para a esquerda. Tu imagina a amostra que é composta por 50% de estrógeno e 50% de levógeno. Tem a metade de cada um deles. Então, quando a luz polarizada entrar nessa amostra, nessa mistura aí, ela vai ser puxada para a direita quando encontrar o destrógeno, mas também vai ser puxada ao mesmo tempo para a esquerda quando encontrar o levógeno. Então, se ela vai 30 graus para a direita, depois ela vem 30 graus para a esquerda, qual vai ser no final a rotação que ele sofreu? Nenhuma, zero, tá? Então, quando você tem uma mistura equimolar, quando você tem uma mistura com equivalente, 50% de um, 50% do outro, o resultado é um composto inativo,
tá? Então, a gente vai dizer que é um isômero inativo. Esse isômero inativo é chamado de mistura racêmica ou racemato, tá bom? Lembrando que essa inatividade aí é uma compensação externa. Um anula o outro, tá? Um vai anular o outro. Bora ver aqui um exemplo de mistura racêmica. Eu tenho aqui duas amostras, tá? Ele não está rotacionando. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Ficou pequenininho. Colocou o destrógeno, colocou o levógeno, 50% de cada um deles. Aí vai pegar essa mistura aí, vai passar a luz polarizada através dele. Esse primeiro é a luz branca, colocou o prisma, ficou a luz polarizada. Está indo lá em um sentido, colocou a mistura e não desviou a luz, tá? Não houve desvio nenhum. Mas por quê? Porque não tem atividade ótica? Na verdade tem, só que tem 50% de estrógeno e 50% de levógeno. O resultado disso é um isômero inativo, tá? Vai ser inativo por compensação externa, é mistura racêmica. Centro estereogênico. O centro estereogênico é o que vai fazer a molécula ser assimétrica, tá? Então, a gente vai procurar aqui o carbono simétrico, mas eu posso ter um centro estereogênico também com outros elementos. Então, a molécula pode ser simétrica com nitrogênio, com fósforo, por exemplo, e vai ter, consequentemente, a atividade ótica, tá? Exemplos. Bora ver lá. Quando dois compostos tiverem a mesma fórmula química, mas possuírem estruturas diferentes, serão chamados de isômeros. Um tipo de isomeria muito importante é chamada de isomeria ótica, ou estereoisomeria, que acontece quando a estrutura molecular do composto é assimétrica. Dentre os compostos a seguir, qual apresenta isômero ótico? Tá? Desculpa. Então vamos lá, letra A, metanol, letra B, etanol, letra C, metilpropan-2-ol, letra D, 2-metilbutan-2-ol e 3-metilbutan-2-ol. Então vamos lá. Nós vamos ter que construir as cadeias, tá? E vamos ter que procurar o carbono simétrico, tá certo? Então bora ver lá. Deixa eu pegar aqui. O primeiro, letra A, é metanol. Met, apenas um carbono. An, ligações simples. Ol é OH, tá? Vai ser OH. O resto completo com hidrogênio, tá certo? Pronto, esse aqui é o metanol. O que vocês vão perceber aí é o seguinte, é que eu vou ter no metanol 3 grupos iguais. Se eu tenho 3 grupos iguais, não tem a assimetria. Então, não pode ser letra A. Eu tenho que procurar um composto que seja assimétrico, tá bom? Bora ver o etanol, letra B. Et são 2 carbonos. An, ligações simples. Ol, ele é álcool. Para completar as ligações, eu vou colocar hidrogênio no primeiro e eu vou colocar hidrogênio aqui nesse segundo carbono, tá? Esse aqui é o etanol, tudo bem? Aí vocês vão perceber que, por exemplo, nesse segundo carbono, eu tenho 3 grupos iguais. Não é simétrico. CH3 não é simétrico. No primeiro carbono, eu tenho 2 grupos iguais. Não é simétrico. Então, o etanol não tem carbono simétrico, não vai ter isômeros óticos, tá? CH3, CH2 nunca serão carbonos assimétricos. Não esqueçam disso, tá bom? Bora ver a letra C. Metilpropan-2-ol. Prop são 3 carbonos. An, ligações simples. Ol, porque ele é álcool. Colocou 2-ol, é porque esse ol está no carbono número 1. Ou carbono número 2, perdão. 2-ol. Metil nunca vai estar no carbono número 1. Nunca vai estar na extremidade. Então, ele vai estar no carbono do meio. Tá bom? Aí, quando eu completo com hidrogênio, ele vai ficar assim. Aí, você pode perceber o seguinte, que eu tenho em torno do carbono central 3 grupos iguais. Então, esse carbono central não é assimétrico. E esses carbonos circulados também são todos CH3, também não serão assimétricos. Então, esse metilpropan-2-ol não tem assimetria, portanto, não vai ter atividade ótica. Bora ver a letra D. 2-metilbutan-2-ol. But são 4 carbonos. An, ligações simples. 2-ol. No 2, coloca um OH. Tá? E no 2 também vai ter o metil. Então, aqui vai ser um CH3, aqui vai ser um CH3,
aqui vai ser um CH2 e aqui vai ser um CH3. Observe o seguinte, o carbono CH3 não tem assimetria, aqui também não tem assimetria, tá? Não tem. No CH2 e CH3 também não tem. E em torno desse carbono central aqui, você vai ter dois grupos iguais, que é o metil e metil. Se tem grupos iguais, não tem assimetria e, portanto, não tem atividade ótica. Então, só sobrou a letra E. Bora verificar. 3-metilbutan-2-ol. But são 4 carbonos. Ligações simples entre carbonos. Ol é álcool, está no carbono número 2, 2-ol, está aqui. No 3-metil, então no carbono 3-metil. Nesse carbono número 2 está faltando uma ligação, a gente completa com hidrogênio. Aqui na ponta vai ser um CH3, esse aqui vai ser só um H, aqui vai ser um CH3 e aqui vai ser um CH3. Então, bora ver. Aqui no CH3 de cima eu não tenho assimetria. Aqui nesse carbono CH com 2 CH3 também não vai ter assimetria em nada. Então aqui vai ser um grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupo. Então em torno desse carbono central aqui eu tenho 4 grupos diferentes. Portanto, esse carbono assinalado ele é um carbono assimétrico. Se ele é um carbono assimétrico, quer dizer que é nele que vai ter a isomeria ótica. Então minha resposta, letra E. Beleza? Bora ver outra. Dos compostos a seguir, os que apresentam atividade ótica são, de novo, a gente vai ter que construir as cadeias para poder ver se tem ou não a atividade ótica, tá bom? O composto 1 é 1 bromo, cloro, etano. 1 bromo, cloro, etano. Todos os dois no 1, não é isso? Então, vamos lá. Et são 2 carbonos. An, ligação simples. O, etano, é hidrocarboneto. No 1 vai ter o bromo. No 1 vai ter o cloro. Aqui, para completar a ligação, eu coloco o hidrogênio e aqui vai ser um CH3. Então, aqui, em torno desse carbono, eu vou ter o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. São 4 grupos diferentes entre si. Portanto, esse carbono aqui, ele é assimétrico. Se ele é assimétrico, vai ter isomeria ótica, tá bom? Se o 1 tem, então eu posso eliminar a letra C, B, letra A. Por enquanto, a gente está entre letra D e letra E, tá? Porque o 1 ele tem a isomeria ótica. Bora ver o composto 2 ou o composto 3. O composto 2 é 1 bromo, 2 cloro, etano. Et são 2 carbonos, tá? An, ligações simples, O, hidrocarboneto. No 1 tem bromo, no 2 tem cloro. Para completar a ligação entre hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Entre hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Então, aí vocês vão ver o seguinte, que o grupo de cima e o grupo de baixo são iguais. Se eles são iguais, então aqui tem simetria. Não me interessa a simetria. Aqui também, olha, eles são iguais. Então, o composto número 2 não tem carbono simétrico, portanto, não vai ter isomeria ótica. Se eu já tinha eliminado A, B, C, agora eu elimino a letra E, tá? Porque o número 2 ele não tem carbono simétrico. Sobra como resposta a letra D de dado. 1 em 3. Pronto, acabou a questão, tá? Bora ver mais uma. Dados os compostos é opticamente ativo, quais? Somente 1, 1 em 2, 1 em 3. Então, vamos lá. Para eu achar o composto opticamente ativo, eu tenho que achar os carbonos assimétricos, tá bom? Então, vamos analisar. Bora colocar aqui o primeiro, tá? Olha só, em torno desse primeiro, eu tenho um grupo amino, eu tenho um metil, eu tenho um grupo carboxila. E para cima, eu tenho esse hidrogênio. Tá bem aqui, ó, ele está colocado CH, tá vendo? Então, em torno dele, eu tenho 4 grupos diferentes. Então, esse carbono número 1, ele é assimétrico. Esse composto 1 ele tem carbono assimétrico, portanto, ele vai ter atividade ótica. Eu vou conseguir eliminar apenas letra E, tá bom? Bora ver o outro. O outro composto é esse aqui. O que eu consigo ver dele é o seguinte, que aqui CH3 não tem assimetria, aqui o CH2 não tem assimetria, aqui tem ligação dupla, não tem assimetria, aqui tem ligação dupla, não tem assimetria, e aqui também não tem assimetria.
Então, o número 2 não tem atividade ótica. Então, já tinha eliminado a letra E e agora eliminamos a BD. Ou é somente 1 ou é 1 e 3, tá bom? Então, vamos analisar o composto 3. No composto 3, o que nós temos aqui? Vamos lá. Nesse carbono aqui, eu não vou ter a simetria, porque o hidrogênio de cima é igual ao hidrogênio de baixo. Mas se olhar esse carbono aqui, e se eu for no sentido horário, a partir dele eu vou ter o carbono com bromo, CH2, e volto para ele. E se eu for olhar no sentido anti-horário, eu vou ter um CH2, depois o bromo, depois ele. Então, nos dois sentidos, eles são diferentes entre si. Ele é um carbono simétrico. A mesma análise vai valer para esse outro carbono bem aqui, olha. Também vou analisar no sentido horário e depois no sentido anti-horário. Tá? Ele também vai ser um carbono simétrico. Portanto, o 3 tem sim a atividade ótica. Então, minha resposta é 1 e 3. Tá? 1 e 3 seria a resposta. Número 4. O mal de Parkinson, doença degenerativa, cuja incidência vem crescendo com o aumento da duração da vida humana, está associada à diminuição da produção de neurotransmissor dopamina no cérebro. Para suprir a deficiência da dopamina administrada por via oral, o medicamento contendo a substância dopa. A substância dopa. A dopa é absorvida e transportada nessa forma por todo o organismo através da circulação, penetrando no cérebro, onde é convertida em dopamina, por meio da reação catalisada por enzimas representadas pela equação a seguir. Letra A. Identifica as funções orgânicas presentes em cada uma das substâncias, dopa, dopamina. Letra B. Analise as fórmulas da dopa e dopamina e decida se elas têm atividade ótica. Em caso positivo, copie a fórmula estrutural de uma ou de ambas, assinalando na fórmula o carbono responsável pela atividade ótica. Então vamos lá. Então tá aqui a dopa e a dopamina. A primeira coisa que ele quer é a função orgânica. Então vamos lá. Anel com hidroxila é o fenol, tá? Deixa eu ver se consigo fazer aqui um pouquinho menor para não pegar tanto. Fenol. Esse NH2 aqui é amina, não tem oxigênio nela, tá? É amina. E aqui nós vamos ter um ácido carboxílico, tá? COOH é um ácido carboxílico. Isso aqui na dopa, tá? Ácido carboxy. Na dopamina vai ser igual, com exceção do ácido carboxílico. Nós temos o fenol e a amina, só não vamos ter o ácido carboxílico na dopamina, tá bom? Então essa aqui é a resposta da letra A. Qual é a função orgânica de uma delas? Fenol, amina, ácido carboxílico na dopa, fenol e amina na dopamina. Beleza? Bora ver aqui a letra B. A letra B é analise as fórmulas estruturais, decida se tem atividade ótica e, se tiver, marque o carbono responsável por isso. Então vamos lá. Deixa eu limpar aqui essa parte. Vamos lá. Esse primeiro carbono aqui em cima, ele não tem a atividade ótica. Deixa eu só marcar para vocês. Porque tem ligação dupla. Aqui também tem ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla. Então, no anel aromático não tem nenhum carbono simétrico, então aqui não tem atividade ótica. Esse aqui, você vai ter hidrogênio para cima e hidrogênio para baixo. São dois grupos iguais. Então, aqui não tem assimetria. Mas, porém, esse aqui não, olha. Para cima, hidrogênio, é o grupo 1. Para a direita, tem a carboxila, grupo 2. Para baixo, tem a amina, grupo 3. E para a esquerda, tem todo esse grupo aqui do fenol. Então, esse carbono aqui, ele é assimétrico. Ele é assimétrico. Então, a dopa tem, sim, atividade ótica. A dopamina. A dopamina, ela vai ter aqui no anel, não tem carbono simétrico, porque tem ligações duplas em todos os carbonos. Nesse aqui tem hidrogênio para cima e hidrogênio para baixo, são dois grupos iguais, então ele é simétrico, não me interessa. E nesse que tem hidrogênio para cima e hidrogênio para a direita. São dois grupos iguais, também ele é simétrico. Então a dopamina não tem carbono simétrico, portanto ele não vai ter a atividade ótica, tá bom? Então a única que tem atividade ótica é a dopa. E qual é o carbono responsável por isso aí? Esse carbono bem aqui, olha, tá? Esse carbono bem aqui, não da carboxila, deixa eu tentar aproximar mais. Esse carbono bem aqui no cantinho, é ele que é responsável pela atividade ótica, beleza?
Então, pessoal, a gente vai dar uma finalizada aí. Ah, ainda tem mais uma aqui. Mas vocês vão entender melhor na próxima aula, tá? Esse RS ainda não expliquei aí na aula de hoje. Então, eu vou dar uma finalizada aqui dessa aula, dar uma pausa. E na próxima aula eu concluo, a gente vai ver esse sistema RS aí, tá? Resolvo essa última questão e a gente vai ver mais esses casos e a aplicação da isomeria ótica, tá bom? Desejo a todos um ótimo dia e até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.